Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deu timão na primeira batalha, o primeiro jogo da grande decisão. Jogou com inteligência, com estratégia e com eficácia para sair vitorioso. O Yuri fez o gol da vitória, Angileri jogou demais, mas tem outros jogadores para a gente destacar. E o Palmeiras, hein? Por que não conseguiu um resultado melhor? Tudo isso a partir de agora nesse vídeo. Você, chega mais. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora, rapaziada, muita coisa pra gente falar sobre esse Palmeiras 0, Corinthians 1. 22 finalizações, até onde eu vi, contra 3 do Corinthians. O Palmeiras finalizou 22 vezes contra 3 do Corinthians. O resultado final, 1-0 Timão. Então, por isso que a gente tem que colocar, sim, a efetividade, a eficácia na conta da vitória também. Mas não foi só isso. Foi um Corinthians muito inteligente, realmente, bem taticamente, fez um jogo tático primoroso. Sim, o Ramon Dias conseguiu finalmente num jogo decisivo, um jogo grande, um jogo importante, um jogo de mata-mata. Me perdoem se estou sendo duro com ele, mas é que ele me decepcionou em alguns jogos muito importantes. Flamengo, Racing ano passado, esse ano o jogo contra o Barcelona, especialmente o da ida, mas o Ramon tem sobrevidas, né? Quando ele erra, a gente critica, porque esse é o justo, né? Da gente esperar algo mais. Quando o Corinthians precisar de algo mais, a gente espera do seu comandante que ele dê esse algo a mais, e em alguns momentos ele não deu. Depois disso, ele conseguiu reorganizar taticamente a sua equipe. Ano passado foi assim. Esse ano, um começo de temporada um pouco oscilante, mesmo assim uma campanha espetacular no Paulista, inegável, a melhor de todas na fase de grupos, a ponto de deixar com que o Corinthians decidisse em casa todos os jogos. Jogo pro gasto contra o Mirassol, jogo pro gasto contra o Santos, mas ok, né? Classificou até a grande decisão. E aí no meio de tudo isso, né, aquela decepção da eliminação na Libertadores. Também com culpa dele, por uma invenção tática que ele fez no jogo de ida lá em Guayaquil. Mas, de novo, ele se reinventou. E aí eu preciso dar mão à palmatória, como a gente falava antigamente. Preciso reconhecer. Ele achou esse time diante do Santos. No jogo da volta contra o Barcelona, em que o Corinthians joga bem, faz 2-0, poderia ter feito o resultado até meio que improvável, né, para reverter. Ele tira o Ranieri com 30 minutos para botar o Romero, porque ele não seria atacado no jogo. Mas esse é o sistema. Esse é o sistema com o Ranieri abrindo o meio-campo, Martínez, Carrilho e Rodrigo Garro, que não jogou. Eu tinha informação que ele jogaria. O clube divulgou imagens dele treinando com bola na véspera. Ele foi para o banco de reservas, mas o Emiliano disse que de última hora, inclusive, na entrevista coletiva pós-jogo, que eles decidiram por preservar o Garro, porque eles treinaram as duas formações, né, com o Memphis mais por dentro, o Romero e o Yuri no ataque, e o Garro preservado, porque daqui a pouco, se o jogo ficasse um pouco mais complicado, talvez ele entrasse. Mas tem a questão do gramado, que eles pensaram, né? O gramado sintético para lesão de joelho, ele é muito cruel, o impacto é diferente, ele tem sentido dores ainda, e eles não sabem, né, se ele pode jogar o jogo da volta ou não, porque tem 11 dias, então eu acho que foi o melhor dos mundos. Você preserva o teu principal jogador, pelo menos um deles, né, o Rodrigo Garro, ganha o jogo, consegue uma vantagem e tem 11 dias para o jogo da volta. Maravilha, agora ele vai ter tempo de recuperação. Então a tendência é que o Garro esteja no jogo da volta. E se ele não tiver, acho que o Corinthians entendeu já como jogar dessa maneira, com o Memphis Depay um pouco mais por dentro. É dali que sai o passe, inclusive, para o gol do Yuri. O Memphis, por mais que critiquem o Memphis, no segundo tempo ele cansou. Visivelmente o Ramon opta por não tirá-lo. E aí a crítica acho que vai mais ao comandante do que ao jogador. Eu não posso criticar o Memphis hoje. De verdade. Fui um crítico dele, da participação dele se apresentar para o jogo, no jogo da volta contra o Barcelona. O jogo da ida, então, nem se fala, mas aí não sobrou só para ele, sobrou para todo mundo, porque todo mundo foi mal, do goleiro ao ponto esquerda, como a gente fala, e a comissão técnica, todos foram mal naquele jogo. Agora, eu não posso reclamar do Memphis hoje. Ele deu o passe pro gol. O jogo foi no Allianz Parque, o Corinthians venceu por 1-0, com 3 finalizações apenas, e o passe desse gol foi do Memphis Depay. É claro que o Yuri tem um puta mérito na jogada. Aliás, a jogada toda ela é incrível, porque é um contra-ataque do Estevão por dentro, em que os dois zagueiros eles chegam para marcar o Félix Torres e o Gustavo Henrique. E esse é o mérito também, não deixar o Estevão sozinho. Porque se deixar, acompanhado ele já faz
barbaridades, né? Se você deixá-lo sozinho, quando ele arranca, os dois meio que fecham. E aí o Félix consegue travar a bola sobra para o Gustavo Henrique, ele dá um passe por elevação, porque tem jogadores do Palmeiras já se apresentando para blitz, o Palmeiras buscou marcar alto no Corinthians o tempo inteiro, isso já é segundo tempo, a bola chega no André Carrilho, ele tranquilo, André Carrilho, um monstro, ele toca a bola no Memphis, e aí o Memphis, do lado esquerdo, ele passa por dois jogadores. E o Richard Rios, meio que... O Richard Rios, cara, eu acho ele muito bom tecnicamente, mas ele tem umas firulas que às vezes ele exagera. E aí ele meio que dá as costas pra bola, tenta meio que buscar ela de letra, e o Memphis, tipo assim, peraí, que a bola é minha. A bola meio que rebate e ele avança com ela, do tipo assim, me dá essa bola aqui. E aí quando ele rompe da esquerda pro centro, o Yuri faz o facão. Quando o Yuri faz o facão, ele já dá o tapa. E aí, por que claro que eu tenho que dar o mérito pro Memphis, né? Porque eu vi que tem muita gente criticando o Memphis. Esse jogo, esqueçam. Ele fez o que precisava fazer, gente. Se ele não tivesse feito absolutamente mais nada o jogo inteiro, eu não teria o que falar no Memphis. E eu ainda acho que ele foi inteligente para segurar a bola, para puxar a marcação, para fazer essa presença no meio-campo. Eu ainda acho que o Memphis foi um cara muito importante no jogo. Mas mesmo que ele não tivesse sido, a jogada dele, ela foi determinante para o resultado. E aí você tem, obviamente, o mérito, talvez 70% do gol do Yuri. Porque ele não pega a bola no ponto futuro já para finalizar. Ele pega do lado esquerdo, o bico da área, o Mikael tá fechando, tem outro jogador que acho que é o próprio Rios. Não, o Rios tava aqui com o Memphis, né? Enfim, o Mike tá fechando junto do Mikael. E aí o Rios chega depois. E chega meio atrasado, meio trotando, assim. O Rios tem esse problema. Mas aí o Yuri pega a bola no bico da área, ele dá o tapa, ele já tira o Mikael. O Mikael tá colando nele, ele já dá o tapa, ele já tira o Mikael. Quando vem o Mike, ele já tira o Mike, e aí não dá tempo do Rios chegar, e ele tira a bola, ele corta a bola pra fora. Quando ele corta pra fora, ele meio que surpreende o Everton, chutando no contrapé. Fazendo um belíssimo gol. Yuri Alberto, mais uma vez, num clássico contra o Palmeiras, sendo decisivo. Na hora que precisava. Um jogo em que o primeiro tempo ele começa com uma blitz do Palmeiras, o que era de se esperar. O Hugo faz algumas defesas importantes. O Mateuzinho tira uma bola em cima da linha num chute do Veiga e na sequência tem um chute do Piquerez que ela explode no Angileri. O jogo começa, na verdade, essa jogada começa com uma arrancada do Estevão que passa lotado pelo Gustavo Henrique, porque é covardia deixar o Gustavo Henrique no mano a mano com o Estevão, né? Ele é um zagueiro que ele tá bem, mas ele é lento. Teve uma segunda bola, inclusive, em que o Estevão sai atrás e quase chega na frente e o Gustavo Henrique consegue jogar para lateral, porque, cara, é impressionante, o moleque é muito rápido, não dá para deixar o Gustavo Henrique no mano a mano. Mas foram poucas vezes que isso aconteceu, porque nos outros momentos lá estava Fabrício Angileri. Que lateral esquerdo. Olha que achado do Corinthians, o cara não jogava desde maio, gente. Chegou aqui de paraquedas, vestiu a camisa e diz, me dá que essa lateral é minha. E lateral hoje, cara, é muito difícil, é artigo de luxo. O Corinthians resolveu o problema da lateral esquerda. A diferença para os outros dois, cara, não dá nem para citar. Porque ele consegue chegar na frente, ele consegue cruzar. E como o Corinthians se propôs a ser mais defensivo, o Emiliano até rebateu isso na entrevista, disse que não era a ideia se defender. Mas foi. Estrategicamente, o Corinthians tentou amarrar o Palmeiras, como fez o São Paulo na semifinal, e acabou sendo eliminado por uma questão de um pênalti que não existiu, né? Sabe-se lá o que seria o jogo depois disso. Mas o São Paulo amarrou o Palmeiras naquele jogo e o Corinthians fez a mesma coisa no primeiro tempo. Com algumas finalizações, é verdade, porque não tinha como não sofrer, gente. Não tinha como não sofrer. Acho que esse é o resumo. Foram 22 finalizações. O Palmeiras chegou, mas não chegou assim a ponto de... a pressão que o Palmeiras teve, no primeiro tempo até achei ela um pouco mais incisiva. No segundo tempo teve chegada, mas teve uma finalização do Estevão pelo lado direito, né, bem ao seu estilo, que ele chuta por baixo das pernas do Angileri e o Hugo faz uma defesa embaixo difícil. Depois teve uma cabeçada do Mikael, teve uma chegada do Vitor Roque pelo lado esquerdo que ele chuta na rede pelo lado de fora, mas vejam que o Corinthians meio que bloqueou as ações do Palmeiras, então era difícil, eram finalizações ali a média distância, era uma bola parada. Teve uma outra jogada pelo lado direito do Estevão, que ele chuta de perna direita, um chute cruzado, rápido, assim, que o Hugo dá um tapa na bola. Então, assim, o Palmeiras chegou, mas o Corinthians foi muito
competente defensivamente. Pelos seus dois zagueiros, Félix Torres e Gustavo Henrique, e no segundo tempo, especialmente no segundo tempo, o Ranieri baixando para terceiro zagueiro, né? Como a gente sabe que ele faz isso todo jogo, e aí você pesa a área do Corinthians, né? Fica muito mais difícil de entrar. Os laterais estavam baixados, né? O Mateuzinho fez um jogo muito bom mesmo. Preciso reconhecer aqui, Mateuzinho fez o jogo dele na temporada. O Fabrício Angileri, então, foi um cara que quase sempre travou as ações do Estevão, que é muito difícil. Não era só ele ali, né? Quando ele muitas vezes rompia o Fabrício Angileri, chegava já um jogador na sobra. Quando ele rompia um outro jogador ali do setor de marcação, o Angileri estava ali para tentar travar as ações do Estevão, porque é isso que tem que fazer. O Palmeiras ainda é muito dependente do Estevão, e aí eu vou por outro lado. O Palmeiras não teve, nos seus grandes jogadores, algum destaque. O Rafael Veiga, inclusive, tomou uma chamada do Abel na entrevista coletiva. Não conseguiu ser o jogador criativo que ele é. Acho que o Veiga melhorou em relação ao começo dele do campeonato. Ele fisicamente estava baixo, ele não estava rendendo o esperado. Ele melhora nessa reta final, mas hoje ele não conseguiu jogar. Tem aquele chute que o Mateuzinho tira em cima da linha, ele pisando na área para finalizar, mas raro. O Veiga tem jogado muito atrás para buscar esse jogo e ele não tem conseguido êxito. O Facundo Torres teve uma finalização que o Hugo pegou no começo do jogo e o Vitor Roque, que é a grande esperança, a grande expectativa, teve uma jogada individual dentro da área que ele perdeu o tempo da bola, né? Ele acabou sendo desarmado. Teve uma cabeçada no primeiro tempo, né, em que ele tá acossado pelo Félix Torres, assim, que ele cabeceia meio que deslocado, assim, mas teve uma presença de área ali e tal, e essa arrancada que eu falei pelo lado esquerdo, que ele chuta na rede pelo lado de fora. Mas muito bem marcado. O Palmeiras não teve toda essa liberdade e os seus principais jogadores não conseguiram encontrar soluções. Acho que esse é o resumo de um Corinthians que se propôs a amarrar o Palmeiras e ser efetivo lá na frente. E foi. E funcionou. E estrategicamente funcionou. Muito por conta desse dupla de zaga, Ranieri baixando ali, os dois laterais. Quando você olha o Palmeiras jogar, você tem Facundo Torres e Estevão, você precisa de dois laterais que façam um jogo perfeito. E eles fizeram. Aí o meio de campo. Você tem Emiliano Martínez, você tem Richard Rios e você tem Rafael Veiga. Jogadores que... O Emi Martínez é um cara mais brigador ali. Mas o Rios e o Veiga, eles constroem. Eles não construíram. Por conta de Ranieri, que fazia esse vai e vem, José Martínez, que acabou sendo substituído, né, cansou, e André Carrilho. O Carrilho, ele domina o meio de campo com uma tranquilidade que é absurda. Então, o meio de campo, que é onde as coisas acontecem, o Corinthians foi muito superior. Muito superior. E olha que não tinha o Rodrigo Garro, porque o Memphis é um cara que ele confunde a marcação. Ora, o Palmeiras acha que ele é atacante, ora acha que ele é meio armador. E ele consegue fazer esse vai e vem e deixar na confusão para que o Romero e o Yuri tenham mais liberdade lá na frente. O Ramon pensou direitinho esse jogo. E imagino eu, tudo que ele pensou aconteceu. O Abel Ferreira não conseguiu sair disso. No segundo tempo, quando ele toma o gol, inclusive, ele começa a mexer. Ele pega o Aníbal Moreno, que foi destaque no Paulista do ano passado, logo que chegou, depois perdeu a posição. Ele bota o Aníbal Moreno, ele bota... ele tá sem o Maurício, né? Que talvez fosse o melhor jogador do Palmeiras na temporada, acabou se machucando. Aí ele bota o Felipe Anderson, que entrou completamente desconectado mais uma vez, né? Começa a mexer no time, começa a tentar o Flaco Lopes, né? Uma bola aérea, muitos cruzamentos. E aí, naquele momento, quando ele tenta cruzamentos, a defesa do Corinthians já tá toda apostada. E aí, até isso, o Corinthians melhorou. A bola aérea era um problema. Resolveu. Por conta de Félix Torres, que tá jogando muita bola. Ele atravessou um passe errado. Uma hora, caiu no pé do Estevão, e aí o Estevão chuta, o Hugo defende. Mas foi, assim, a única coisa que eu lembro, foi uma desatenção ali, porque ele tem jogado bem. E o Gustavo Henrique, embora a lentidão, muitas vezes, no mano a mano, que eu acho um problema mesmo, se ele não tiver cobertura, se ele não tiver uma sobra, mas ele também tem jogado bem. Então, assim, você tem dois zagueiros que não vazam mais, é mais um jogo do Corinthians, o Corinthians não vazou. Você tem um goleiro que é formidável, né? Quando a bola vai lá, normalmente ele resolve. Os dois laterais jogaram muita bola e o meio-campo funcionou. E aí o ataque, quando a bola chegou, você tem o artilheiro do Brasil em 2024, que continua fazendo gols, ele vai lá e resolveu. Não é fácil, gente. Não é fácil fazer o que o Corinthians fez. O Corinthians venceu o Palmeiras no Allianz Parque para decidir agora na Neoquímica Arena. E, cara, quando a gente falava, esse primeiro jogo no Allianz,
é difícil e tal, mas o Corinthians tem a vantagem de decidir em casa. Então, dependendo do que acontecer, um empate, um placar mínimo pro Palmeiras e tal, o Corinthians ainda tá no páreo. O Corinthians ganhou. Ganhou. E agora o raciocínio é outro, porque esse Palmeiras, ele perdeu várias finais sendo o primeiro jogo. Perdeu pro São Paulo, depois reverteu em casa, perdeu pro Água Santa, reverteu em casa, mas a diferença é essa. Todos os jogos ele revertia em casa. Dessa vez o Palmeiras perde o primeiro jogo da final em casa e precisa reverter fora. Na Neoquímica Arena, onde a gente sabe que o Corinthians é muito, muito, muito forte e não pode, minha opinião aqui, depois do que conseguiu hoje, desperdiçar a chance de ser campeão. E é por isso que a concentração tem que ser máxima, porque é isso que o Palmeiras vai fazer. O Palmeiras vai entender esse jogo de volta como um jogo para reverter essa expectativa e ser campeão na casa do rival, o que tornaria o título ainda mais simbólico. É isso que o Corinthians não pode deixar. O Corinthians já tem a vantagem, vai decidir em casa, mas não pode pensar na festa ainda. Tem uma baita vantagem e tem que comemorar essa vantagem, mas precisa entender que, a partir de agora, um golzinho muda tudo. Então precisa manter a seriedade, a estratégia, esse time, essa escalação, para poder vencer de novo, garantir um empate, sei lá, mas ser campeão no dia 27. O Corinthians deu um passo gigantesco, mas do outro lado tem um gigante que não vem jogando bem, é verdade, que vem encontrando dificuldades, mas é muito cascudo e sabe jogar o jogo, sabe jogar a decisão. Então, assim, preciso valorizar o que o Corinthians fez nesse jogo, que Ramon Dias e Emiliano Dias fizeram nesse jogo e o que os jogadores fizeram. Eu não consigo, cara, dizer um jogador que destoou. Se a gente for falar nas trocas, o Bidon, que até ontem era titular, entrou no segundo tempo, o Alex Santana também, porque ali você já está na estratégia mais ainda, né, se defendendo. Você tira o Yuri, bota o Charles. Por que botar o Charles? Um cara que foi resgatado, não estava jogando. Estatura, a bola aérea estava funcionando muito, né, no final do jogo. Então você tem o Charles ali para ser um cara mais rápido. O gramado, o Emiliano falou sobre isso, a bola corre mais. Então você tem um cara que é mais veloz, estava com sangue novo e ainda alto para poder ajudar a galera na bola aérea defensiva. Tudo foi estratégico, tudo foi bem pensado e tudo funcionou. Tudo aconteceu pro Corinthians. Não tem o que falar. Primeiro passo gigante. Claro que tem o jogo da volta e tem muito tempo até lá para recuperar o garro, para descansar esses caras, nem todo mundo, né, porque alguns estão na seleção, inclusive o Memphis, mas assim, valorizar o que foi feito, porque essa vitória não é fácil de conseguir. A primeira batalha foi do Corinthians e nem falamos de arbitragem. Rafael Klaus. Olha a atuação muito boa, viu? Um cartão aqui, outro ali, daqui a pouco um critério aqui, outro ali. Nada. Acho que ele levou o jogo muito numa boa e a gente só tem a falar do espetáculo, felizmente. Vocês concordam? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!